Em 2 dias, nós tivemos 2 atos imperiais, ditatoriais, extremamente autoritários do nosso legislativo. Num dia, o legislativo pretende substituir o papel do presidente da república na indicação de ministro ao Supremo, quando houve a negativa de Jorge Messias, e no dia seguinte aprova a lei de dosimetria, que é um ato legislativo que pretende substituir o judiciário nos seus juízos de justiça. Primeiro, a negativa da indicação do nome de Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal, atual AGU. Eu não vou aqui entrar no debate político, não me sinto nem habilitado para analisar uma questão tão complexa dessa no plano político e que deu muita futrica, muita informação, é uma mistura de futrica e informação que a gente não sabe nem distinguir, né. Mas no plano jurídico eu queria fazer essa análise, né. Vamos tentar ter uma certa compreensão do que ocorreu. Existe a previsão na Constituição Federal de que o presidente da República indica o candidato a ministro supremo e o Senado aprova, segundo 2 critérios. Tem que se verificar a reputação ilibada do indicado e o notório saber jurídico. Portanto, o que nós temos no ato do Senado é um que se chama no direito de um ato político. Os atos políticos são caracterizados por alguns elementos, os 2 principais, a meu ver. Ele é fundado diretamente na Constituição, os atos políticos são previstos diretamente na Constituição, não em leis ordinárias, ou seja, quem cria a competência para sua produção é a Constituição Federal diretamente, e eles são dotados de ampla discricionariedade. Mas o importante é observar, ampla discricionariedade não é arbitrariedade. O ato político precisa se fundamentar nos limites estipulados pela Constituição, e a Constituição é clara. Cabe ao Senado realizar um ato político de controle, é uma espécie do gênero ato político. São atos que o legislativo pratica para controlar atos do executivo. Por exemplo, a aprovação do orçamento é um típico ato de controle. Deveria ser, no Brasil não. Agora tem essas emendas que permitem o legislativo realizar despesas, isso é absurdo. E esse ato de controle deve se extingir a 2 fundamentos. Ou fundamentar que o Senado entende, e aí tem uma certa discricionariedade que o pretendente não tem notório saber jurídico. A reputação ilibada já não, aí é uma verificação que eu acho que tem uma configuração mais vinculada, quer dizer, precisa ter alguma característica que comprometa o passado moral e social da pessoa. Mas, de qualquer forma, a decisão do Senado não se cingiu a esses motivos, não se fundamentou nesses motivos. Todas as falas de todos os senadores que criticaram a indicação do presidente, nenhuma faz, aliás, todas fazem alusão que é inegável a notória especialização, o notório saber de Jorge Messias. E é realmente inegável. Funcionário público concursado, e não qualquer funcionário público, um procurador, um advogado da União concursado, concurso dificílimo, graduado em Universidade Federal, com mestrado e doutorado também em Universidade Federal. É um sujeito que, inclusive, convenhamos, tem mais qualificação do que boa parte dos ministros que estão lá hoje, né. Portanto, não há como negar seu notório saber, razão pela qual e teve um desempenho como AGU fantástico, talvez tenha sido o melhor AGU que nós tivemos desde que eu me recordo. Não vejo fundamentos de validade nessa decisão do Senado, porque ela não se fundamentou e todo ato, mesmo o ato político, precisa ser fundamentado. Um veto, por exemplo, do presidente da república, ele pode vetar, é um ato político, mas ele tem que fundamentar, ou em razões de interesse público ou em constitucionalidade. E tem que, obviamente, guardar uma pertinência na sua fundamentação com os requisitos previstos na Constituição. Pois a fundamentação dada pelo Senado, as fundamentações dadas, de forma nenhuma encontram pertinência com os fundamentos que a Constituição determina para haver uma aprovação ou uma reprovação do nome. Portanto, a meu ver, houve uma inconstitucionalidade nessa decisão. O segundo aspecto que nós vamos abordar é também no mesmo dia, praticamente, no dia seguinte, a chamada lei da dosimetria. Um tema interessante, eu inclusive faço já uma propaganda, em razão dessas questões que têm aturdido o país, e nós temos aí um novo soberano que impõe medidas de exceção, que é o poder legislativo, que tem se portado mais como um poder imperial do que como um poder republicano, eu resolvi publicar uma segunda edição de um livro meu que eu publiquei no começo dos anos 90. Portanto, nada a ver com a atual conjuntura, mas que se aplica interessantemente, porque é uma matéria teórica. E essa obra, um dos aspectos que ela trata, aquilo que os alemães e os portugueses também, seguindo os alemães, chamam lei com matéria administrativa. O que significa isso? Leis que, apesar de terem uma aparência de serem genéricas, destinadas a destinatários indeterminados, né, ao público em geral, ao povo em geral, ou uma grande comunidade, apesar de terem esse enunciado,
na sua proposição, ou seja, no seu conteúdo semântico, são leis com destinatários certos, porque a circunstância fática propicia observar que aquela lei foi produzida para beneficiar ou para prejudicar, seja lá o que for, para regular a vida de pessoas determinadas. E é exatamente o caso dessa lei da dosimetria. Ela é uma lei de matéria administrativa. Tem um enunciado que aparenta ser genérico, mas uma proposição com destinatários certos. Tanto que ela foi aprovada com uma emendazinha lá, que diz que não se aplica a esse caso. Fica claro que é uma lei destinada apenas aos chamados golpistas do 8 de janeiro, que na realidade não foi 8 de janeiro, processos penais indicam uma organização criminosa armada que operou de várias formas, por várias ramificações, por um período de tempo relativamente longo. Mas, de qualquer forma, os condenados por tentativa de golpe de Estado. Um crime grave. Gravíssimo, porque atenta contra a democracia. Atentar contra a democracia não é só ao direito de votar. Democracia no pós-segunda guerra significa a garantia de direitos também. Além de ser um procedimento de eleição por maioria e com preservação dos direitos de minoria, ela significa garantia dos direitos individuais e de minoria. Portanto, atentar contra a democracia é atentar contra os direitos de todos nós e de cada um de nós. O que se pretende aí é destruir a nossa humanidade perante o direito e nos submeter integralmente à violência do Estado, de um Estado ditatorial. Portanto, o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado não é um crime qualquer, é um crime gravíssimo. E que você não tem como punir pela sua consolidação, pela sua realização, porque uma vez feito o golpe de Estado, a ordem jurídica democrática deixa de existir. Portanto, é a fundação de uma nova ordem jurídica, um golpe de Estado. Portanto, ela não é alcançada pela legislação que reprime esse tipo de conduta na ordem jurídica anterior, que foi golpeada, né. Portanto, você só pode punir a tentativa de golpe, e é o que foi feito aqui no Brasil. E agora vem com essa lei que querem supostamente reduzir as penas. Mas essa redução de penas tem destinatários certos, aquelas pessoas que foram condenadas pela tentativa de golpe do que se chamou 8 de janeiro. Ao ter destinatários certos, essa lei está sujeita aos controles próprios, inclusive de matéria administrativa. Ou seja, controles de motivação, controles de finalidade. O que houve aí foi um evidente desvio de poder, porque essa lei foi aprovada não porque se considere alguma questão teórica de que golpe de Estado deve ser punido com menos pena, mas porque o legislativo quer substituir o judiciário. Os discursos de todos os parlamentares que apoiaram a medida apontavam de que não houve injustiça. Ah, teve a velhinha, não sei o que foi punida. Ou seja, procura substituir o judiciário no seu juízo de justiça, que não é o papel do parlamento. O parlamento tem que fazer leis, inovar primariamente a ordem jurídica, criar originariamente direitos e obrigações e não formular juízos de justiça na aplicação normativa. Portanto, houve uma invasão da competência do judiciário, uma ofensa à tripartição de funções e à independência dos poderes e um desvio de poder evidente, um desvio de finalidade legislativa evidente, porque se usou de uma lei que tem uma aparência genérica para realizar efeitos concretos de substituição de uma decisão judicial. Há uma inconstitucionalidade evidente. Não sei se o judiciário, nesse momento de crise que nós estamos, com o judiciário sob intenso ataque, eu não sei se ele vai ter, francamente, a independência para aplicar a Constituição como deveria nesse caso. Talvez a gente não veja isso que eu estou falando aqui realizado. O judiciário acabe deixando passar, vamos dizer assim, essa invasão. Mas que há uma inconstitucionalidade, há. No plano técnico jurídico, eu não tenho dúvidas.